E hoje é dia de mais um Papo Ferroviário. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Disclaimer de bastidores, eu gravei esse vídeo inteiro na parte da manhã e depois quando eu fui olhar para começar a edição, eu descobri que eu falei o número do carro errado o tempo inteiro. Era o PC 3010 e o PC 3010, o PC 3010, o SC 3010, SC 3010, o SC 3010, justamente com o SC 3010, o SC 3010 inclusive até com o SC 3010. Então agora estou tendo que regravar tudo. Essa é uma história da qual nós não fomos protagonistas. Na verdade, nós apenas vimos ela na mídia e depois os rescaldos, além dos atores principais. Com o fim dos trens de passageiros em 2001, e mesmo antes com a paralisação da maior parte da frota, principalmente carros de aço carbono da FEPASA, as oficinas de Rio Claro se tornaram um grande cemitério de carros de passageiros, colocados em linhas mortas que não eram utilizadas para manobras, e em setores que já estavam desativados nas oficinas. Em determinado momento, por volta de 2001, numa das linhas que beira o muro da rua 3B, no bairro Vila Indaiá, estavam posicionados alguns carros de passageiros, alguns vagões antigos e alguns itens que na época a gente não conseguia identificar. O topo, o teto desse material, era visível pelos muros da rua. E, quando se passava de ônibus por lá, também era visível pelo menos da altura das janelas para cima, ao menos de parte desse material. Como naquela época, por causa de algumas questões de saúde, eu precisava fazer um tratamento na cidade toda semana, então toda semana a gente ia de ônibus e eu via esse material rodante ali parado. Muitas vezes curioso para saber o que ele era e o que ocorreria com ele. Spoiler do futuro, nada de bom como aconteceu com esse material. Como eu disse antes, nós não sabíamos quem eram aqueles materiais. Nós sabíamos que eram carros de passageiros, vagões de madeira, etc. Mas nós não sabíamos as numerações, não sabíamos as histórias. Isso nós ficamos sabendo depois. Então, nessa referida linha estavam dois carros de passageiros. O SC-3013, que era anteriormente um carro de primeira classe construído pela Companhia Paulista em Rio Claro na década de 1940 e que a FEPASA renumerou para a segunda classe em algum momento da década de 1990. O PC 3002, também um carro construído pela Companhia Paulista. 3 vagões pantógrafo da antiga eletrificação. Um carro com clerestório, que depois nós ficamos sabendo que era o dormitório ACF de 1928 QC 3622. E um vagão dormitório do alto trem, numerado, se a memória não falha agora, 610.338, e que era o último deste modelo. Esse material ficava enfileirado numa linha morta, que não era utilizada. Essa linha tinha 2 saídas. Uma ia também para uma linha morta que contorna a parte de trás das oficinas, e que era utilizada na época da Companhia Paulista para embarcador de gado e para embarcar caminhões nas pranchas do alto trem, e que depois a FEPASA só utilizava para estacionar material, e já não tinha manutenção nessa linha desde meados da década de 1980. A outra linha era a que saía em direção à estação ferroviária. Essa linha, sim, era utilizada porque é a principal linha de acesso de manobras aos galpões das oficinas. Em algum momento, entre 2001 ou 2002, pois a data eu não me recordo e eu não encontrei informação alguma na internet a respeito disso, a Ferroban teve a brilhante ideia de talvez colocar mais material atrás dessa fila. E para isso resolveu empurrar esses carros e vagões para essa linha morta que é o embarcador de gado. Entretanto, essa linha estava abandonada praticamente, não passava material nela há muito tempo.
Mesmo assim, com a cara e coragem, eles botaram uma Liv no carretão, empurraram ela até a linha onde estava esse material rodante, e ela foi engatando no último veículo, empurrando lentamente esses carros para a frente. Entretanto, no local onde fica o AMV, ou ficava o AMV que dava acesso tanto à linha do embarcador de gado quanto à linha de acesso à estação, esse AMV, ninguém foi checar como ele estava. E ele estava aberto para a linha do embarcador de gado. Entretanto, embora fosse isso que a Ferroban queria, ninguém percebeu que havia montões de terra em cima da linha e que, pelo menos, alguma parte desses trilhos dessa linha haviam sido desmontados e jogados para o lado do muro. Então a Liv foi empurrando vagarosamente esses carros em direção ao embarcador de gado, sem que ninguém ficasse de olho o que estava acontecendo. De repente, o pessoal da manobra, incluindo o maquinista da Liv, só ouve um estrondo. Plá! E quando foram olhar, o SC-3013 havia varado o muro e já se encontrava com metade do corpo no meio da rua. Justamente em um momento em que vinha vindo um ônibus da empresa local, que teve que parar de repente com um trem aparecendo do nada num local onde nunca isso ia acontecer. Restos de tijolos, calçada destruída e um carro de passageiros de aço carbono em situação precária, meio deteriorado pelo tempo, caído no meio da rua, foi um prato cheio para a imprensa na época. Telejornal, mídia impressa, rádio, tudo noticiou que um trem de passageiros caiu no meio da rua 3B, na Vila Indaiá, que as oficinas da ferrovia eram um transtorno para a cidade, ainda falam isso em 2025, que aquilo tinha que acabar, que tinham que tirar a ferrovia, que tudo isso era perda de tempo e sucata e blá blá blá. E, na reportagem do jornal, mostrou o carro parado no meio da rua, já cercado com fitas isolantes, daquelas de cena de crime, essas coisas, a polícia sinalizando o local para os motoristas virarem um quarteirão antes para evitarem passar ali, porque a rua ficou interditada, e o pessoal da Ferroban coçando a cabeça, como colocar o carro de volta na linha. De qualquer forma, eles fizeram isso. Eu acredito que puxaram o trem de volta e reencarrilharam o carro nos trilhos. Esse material acabou não sendo empurrado para a linha onde eles queriam, que é a linha do embarcador de gado. Eles empurraram para uma linha ao lado. E qualquer outro material que eles iam colocar atrás e que motivou essa manobra, eles desistiram também. No dia seguinte, como eu falei antes, eu tinha uma consulta médica e nós passamos de ônibus no local. Ainda havia restos de tijolos por toda a rua, uma árvore que o carro atingiu caída no chão, o muro já sendo levantado mais ou menos na metade da altura e os pedreiros trabalhando, e as marcas dos rodeios do carro no meio da rua, destruindo a calçada. E foi uma cena muito interessante ver aquele acontecido, embora o carro já tivesse sido recolhido. Esse material rodante acabou tendo um triste fim. Praticamente todo ele encontrou fogo. Os 3 vagões da eletrificação foram destruídos pela concessionária ferroviária que administrava então a ferrovia no decorrer de 2010 a 2012. Nessa mesma época, o dormitório do autotrem também encontrou tal destino. A mesma concessionária chegou a pegar o SC-3013 e o PC-3002 para transformá-los em vagões para equipes da via permanente. Vagões dormitório para o pessoal dormir, já que esse material estava cedido para a Ferroban e foi comprado na concessão quando a nova empresa assumiu em 2007. Entretanto, por diversas razões, esse plano não foi para frente. Dentre elas, o fato desses carros já estarem muito deteriorados, ao menos para uma recuperação comercial, como era o que a empresa queria fazer. Já para uma recuperação de preservação ferroviária, era plenamente possível restaurar esses veículos, tanto que a BPF na época teve algum interesse em tentar pegar esses veículos para restaurá-los, para colocá-los no Museu Ferroviário de Rio Claro e no futuro trem turístico que estava em estudos e implantação na cidade. Infelizmente, por questões políticas, nada disso aconteceu. E ambos os carros, junto com o QC-3622, acabaram destruídos no incêndio criminoso nas oficinas de Rio Claro em agosto de 2018.
E essa é a história do incidente envolvendo o carro SC3013 que foi parar no meio da rua aqui em Rio Claro. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!